Você sabia que existe um pecado tão terrível que as Escrituras vão dizer que aquele que se apega a esse pecado, aquele que persiste em viver nesse caminho, a Bíblia vai dizer que é inimigo da cruz de Cristo? Pois é, esse pecado tão terrível, nós vamos encontrar ele na carta de Paulo aos Filipenses. E talvez o que chame mais ainda a sua atenção é que esse pecado, muitas vezes, ele é praticado pelas pessoas que nós conhecemos na sociedade como o cidadão de bem. É aquele que tem o seu lar, a sua casa, aquele que é fiel à sua família, não se mistura com pecados como prostituição, adultério, mas não, é um marido fiel à sua esposa, uma esposa fiel ao seu marido, pessoas que cuidam das suas casas, vivem uma vida sem roubar os outros, não se misturam com a corrupção tão grande nesse mundo, mas procuram ser honestas nos seus negócios e são conhecidas por nós e essas pessoas mesmo se veem como cidadãos de bem. No entanto, existe um pecado que é muito grave e pode ser cometido por essas pessoas, por esses cidadãos de bem. E muitas vezes nós nos tornamos tolerantes com esse tipo de pecado quando ele começa a habitar em nossas vidas, porque nós às vezes olhamos apenas pecados como assassinato, adultério, como coisas terríveis e que de fato são. Mas esse pecado que nós vamos falar aqui, ele é tão terrível que pode fazer com que nós sejamos conhecidos como inimigos da cruz de Cristo. E eu quero te levar direto para o texto, porque esse texto aqui realmente, ele sempre me chamou muita atenção, por isso que eu quero compartilhar com você, para fazer um alerta para o seu coração, para a sua vida, para você fazer uma avaliação do seu coração, você mesmo sondar a partir do que eu vou trazer aqui. Você precisa ver o texto, avaliar o contexto que nós vamos ver aqui rapidamente da carta de Filipenses. Por quê? Você precisa ver o que eu estou te trazendo, avaliar a interpretação que eu estou trazendo do texto bíblico e perceber, olha, o que ele trouxe ali de fato não está de acordo com o texto bíblico, então essa mensagem você está livre para rejeitá-la, porque é apenas a minha opinião. Agora, se você verificar que o que eu estou trazendo aqui está dentro do contexto bíblico, é uma palavra de Deus, se você rejeita essa mensagem, você está rejeitando não a minha mensagem, mas a mensagem e a palavra de Deus. Por isso é tão importante prestar atenção no que vai ser lido, no contexto que esse texto se encontra, para você então poder fazer o seu próprio julgamento, a sua própria compreensão do que está sendo trazido. Veja o texto como ele é simples e está aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 18 em diante nós vamos ler. Olha o que Paulo diz. Pois como eu já lhes disse repetidas vezes e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, aqui está a palavra. Paulo está afirmando para nós, existem muitas pessoas vivendo como inimigos da cruz de Jesus. E ele vai dizer aqui, o destino deles é a perdição. Então veja, nós não estamos lidando com um pecado pequeno. É um pecado que se a pessoa viver e insistir em viver nesse pecado, o resultado, Paulo diz claramente, o destino deles, daqueles que vivem esse pecado, além de serem vistos como os inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição. E aqui na sequência do texto, Paulo vai trazer algumas características, 3 características de quem é inimigo da cruz de Cristo e o destino dessa pessoa é a perdição. Observe só, primeira característica, ele vai dizer assim, o seu Deus é o estômago, ou seja, são pessoas que só pensam em si mesmas. Elas têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Veja que interessante. A gente sempre pensa em um pecado muito terrível, em alguma coisa como, nós citamos aqui, adultérios, assassinatos, coisas extremamente imorais, que apenas essas coisas são pecados terríveis e que se nós não vivemos essas coisas e somos cidadãos de bem, então nós estaremos tudo bem com Deus. Mas aqui a palavra de Deus está trazendo para nós um pecado muito sério
e que não está atrelado a esses pecados que nós tão facilmente vemos como coisas ruins. Percebe? A pessoa que tem orgulho do que é vergonhosa, cujo Deus é o próprio estômago e ela só pensa nas coisas terrenas. Aquele que só está com a sua mente voltada, com o seu coração voltado para as coisas aqui deste mundo. E eu vou mostrar aqui para você alguns versículos, depois você pode ler a carta de Filipenses, que ela é rápida de ler, ela tem apenas 4 capítulos, para verificar se de fato essa é a temática da carta aos Filipenses. Veja quando Paulo abre essa carta no capítulo 1, já no versículo 4, versículo 5, ele vai dizer assim: olha, eu oro com alegria por vocês por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E Paulo está falando, eu oro com alegria. E por que Paulo ora com alegria? Porque aquela igreja, a igreja de Filipe, era uma igreja cooperadora com a causa do Evangelho. Isso trazia alegria ao coração de Paulo. Ele escreve essa carta agradecendo a cooperação da igreja em espalhar a mensagem. Eles haviam enviado ofertas para Paulo, haviam enviado pessoas para auxiliar Paulo que estava preso. Então Paulo está contente, alegre com a cooperação dessa igreja. Então veja como a temática, ela já começa falando disso, sobre pessoas que estão cooperando com a igreja de Cristo, com aqueles que servem ao Senhor, com os missionários. E a gente vai percebendo aqui como a ênfase é disso. O que traz alegria ao coração de Paulo é estar em relacionamento com uma igreja que coopera, com pessoas que participam. A gente pode seguir adiante no próprio capítulo 1, olha o que ele vai dizer no versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Veja que interessante. Eu e você somos cidadãos aqui dessa terra, nós trabalhamos aqui, nós nos relacionamos, casamos, temos filhos, então nós somos cidadãos aqui dessa terra, vivemos aqui nesse mundo, mas ele vai dizer que existe uma maneira digna de eu e você exercermos todas essas funções aqui na terra. Não importa a sua profissão, mas existe uma maneira digna de viver, que é uma maneira que ele diz aqui, ó, digna do Evangelho de Cristo. Como que um vendedor que é cristão deve ser um vendedor? Como que deve ser os seus relacionamentos, ou seja, tudo que ele vive? Como que um marido deve viver, ou seja, toda a nossa vida deve ser regida por uma maneira digna do Evangelho, sendo pessoas que representam Cristo na sociedade. Olha que importante. E veja como Paulo está caminhando nesse conceito de que uma pessoa deve viver como um cooperador do Evangelho, deve ser um cidadão aqui nessa terra que vive de maneira digna do Evangelho. Olha que interessante, no capítulo 2, como Paulo começa a aprofundar. No versículo 4, ele vai dizer assim, olha, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Como assim, Paulo? O que você está querendo dizer? E aqui é muito interessante você observar, porque a gente ouve muitas vezes as pessoas dizendo, olha, eu não gosto de me misturar com as coisas de igreja, eu prefiro cuidar da minha vida e não quero, também não faço mal para ninguém e cuido apenas da minha vida. E aqui nós temos um alerta da palavra de Deus dizendo assim, olha, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Ou seja, essa é um alerta para nós. Se alguém vive dizendo assim, olha, eu acredito que Deus vai estar tudo ok comigo, porque afinal de contas eu não estou fazendo mal para as pessoas. Eu não sou um assassino, eu não sou um roubador, eu não sou um corrupto tirando dinheiro dos outros. Eu só quero cuidar da minha vida, dos meus interesses, da minha família, então eu creio que Deus vai entender que está tudo bem. Veja só, julgue você mesmo pelo que está tão claro aqui na palavra. Olha isso aqui, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que ser confrontado por ela. E ela está dizendo, olha, não cuide apenas dos seus interesses. Essa é uma orientação da palavra. E Paulo vai explicar por quê. Por que não basta cuidar apenas dos meus interesses? E ele vai dizer aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Ou seja, todo aquele que se diz um cristão, que diz que segue a Cristo, precisa viver como Cristo viveu.
precisa caminhar nos passos de Cristo e ter em Jesus o seu Senhor, o seu modelo. E ele vai dizer, olha, veja se a atitude de você está sendo como a de Cristo. Porque a atitude de Jesus não foi essa de, eu vou viver para mim, eu vou viver minha vida. Pelo contrário, ele vai dizer assim, olha, Jesus, embora sendo Deus, tendo todo o poder, toda a soberania, toda a glória, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Mas o que Jesus fez por todos aqueles que ele salvaria, ele se esvaziou e, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Percebe o que Cristo fez? Então Paulo aqui traz para nós, veja, não basta viver apenas para você mesmo, porque nós somos seguidores, servos de Cristo, aquele que se entregou, se esvaziou para morrer na cruz em nosso favor. Percebe como a carta vai andando? Nós podemos caminhar ainda no capítulo 2, no versículo 20, chegar onde ele diz assim, eu não tenho ninguém, Paulo está falando para eles, que como ele, como Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Você consegue perceber como essa é a temática da carta? Paulo está constantemente falando sobre isso. Olha, eu estou enviando Timóteo. Timóteo quis ir com vocês, porque na maioria as pessoas estão apenas buscando e correndo atrás dos seus interesses, mas Timóteo é diferente. Timóteo, ele não busca apenas os seus próprios interesses, mas ele quer ajudar, ele quer participar, ele quer fazer parte do reino de Deus, participar do crescimento. E então, a carta vai prosseguir e a gente tem outras temáticas e até chegarmos nesse ápice que foi o texto que nós lemos, onde ele vai dizer, aqueles cujo o seu Deus é o seu estômago, aqueles que pensam apenas nas coisas terrenas, esses são inimigos da cruz de Cristo. E veja o que ele diz na sequência desse texto principal que nós lemos. Ele vai dizer que só pensam nas coisas terrenas e na sequência ele diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lembra que Paulo disse, vocês são cidadãos aqui da terra. E de fato nós precisamos trabalhar para termos dinheiro, para viver aqui nessa terra, isso tudo é normal, mas ele vai dizer, vocês têm uma cidadania muito superior, que é a cidadania dos céus, vocês são cidadãos dos céus. Essa cidadania é tão valiosa, tão superior, que nós somos chamados a ver essa vida como uma passagem de peregrinação, apenas um tempo que estamos aqui, porque a eternidade nos aguarda nos céus. Então a nossa cidadania superior, muito acima dessa aqui, está nos céus. Ou seja, quando a pessoa não entende isso, não tem o seu olhar nos céus, não tem o seu coração nas coisas dos céus, ou como Jesus diz, quando os nossos tesouros não estão nas coisas celestiais, mas apenas nas coisas aqui da terra, então o nosso coração estará enraizado aqui, e assim nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo e condenados à perdição, como o texto diz, aqueles que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E esse é o meu alerta a cada um de nós, ao coração de cada um de nós, para que nós cuidemos com esse pecado, para que se você vive nesse pecado, para que você ore a Deus e não viva esse pecado tão grave que é o pecado da apatia, do desprezo para as coisas de Deus, o desprezo para com a palavra de Deus, que é o alicerce da vida cristã, o estar imerso nessas escrituras, a palavra de Deus que depois te gera uma vida de oração e uma vida em comunhão com a igreja de Cristo. Essas três coisas, palavra de Deus, oração e comunhão com a igreja, se você despreza estas coisas, se você despreza o evangelho, saiba que esse afastamento, quando nós nos afastamos dessas coisas, isso se torna a raiz de todos os outros pecados. Por isso que esse pecado, que às vezes nós olhamos e dizemos,
isso nem é tão grave, eu só estou sendo um pouco desleixado com a minha rotina, com a minha busca da palavra. Não, esse é um pecado gravíssimo, porque ao se afastar de Deus, ao não estar próximo das Escrituras, ao não orar, ao não ter comunhão com a Igreja de Cristo, todos os outros pecados vão proceder desse afastamento. A partir do momento que você se afasta de Cristo, todos os outros pecados vão começando a encontrar morada, muitas vezes lentamente, em pequenos pensamentos, em pequenas coisas que vamos alimentando no nosso coração, mas o desprezo pelas coisas de Cristo, pelo Evangelho, pela Igreja do Senhor, é sim a raiz, a origem de todos os outros pecados. Por isso eu faço esse apelo, esse clamor, esse vídeo a você. Cuidemos, cada um de nós, dos nossos corações. Oremos para que o Senhor sonde os nossos corações, mostre para nós os caminhos maus e aonde nós temos falhado, para que nós possamos amar a Cristo, viver o Evangelho e não sermos conhecidos como esse aqui, de forma tão terrível, inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Apenas estamos pensando nas coisas terrenas. Que o Senhor nos livre de tal pecado tão terrível e que a graça dele, que o amor de Cristo possa despertar os nossos corações, o coração de cada um de nós, para seguirmos o nosso Senhor. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Se você gostou dela, não deixe aqui embaixo de dar o seu joinha, isso é muito importante. E claro, compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que o Evangelho seja levado adiante. Que a graça, que o amor de Cristo esteja com você. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.